Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª oficina de algoritmos. Está chegando ao fim nosso bate-papo, já estou ficando triste por isso. A gente tem mais esse encontro e mais 2 encontros. Para esse encontro atual, a gente vai tratar aí do último assunto aí do material de vocês, que é vetor e matriz. Então já vou detalhar eles daqui a pouquinho, já vou demonstrar, bater um papo, exemplificar, treinar isso aí com exercício. E os próximos encontros, o 11 e o 12, vão servir de revisão. Olha que bacana. O pessoal aí mudou aí as estratégias, a dinâmica aí dos nossos encontros, da nossa oficina, e vão permitir que a gente faça uma revisão do conteúdo todo. Olha que bacana. Então, vou tentar concentrar aí na oficina 11 a revisão aí de metade inicial do material e na 12 metade revisão do material final. Então vai ficar bacana, isso vai ajudar vocês aí a refrescar. Eu sei, imagino que é bastante conteúdo, uma disciplina dessa, que apesar que eu quero que vocês abram os olhos aí para aplicar na vida toda, não só em programação, mas que por se tratar de programação tem que praticar, não tem outro jeito de aprender, mesmo que seja muito bom de raciocínio, mesmo que seja muito bom de lógica, tem que praticar. Então eu sei que é bastante coisa aí para vocês, por isso que a gente vai fazer essa revisão, para vocês se sentirem seguros, para vocês se sentirem confiáveis, fazer aquele overview, fazer aquela relembrada aí dos melhores momentos, tranquilo? Então vamos aí juntos aí para nossa oficina número 10, oficinas aí que a gente vai tratar de vetores e matriz. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que é vetor? O que é matriz? Para que eu uso isso? É usado mesmo ou não? Vale a pena? Sim, pessoal, vale. Vale sim. Por quê? Quando a gente cria uma variável no computador, ela é um espaço. Se eu definir assim, ó, vamos apelar agora, vamos para o lado mais computeiro possível, vamos lá para o lado assim, mais técnico possível. E que é uma variável? Uma variável é um espaço de memória. Então você pega lá sua memória RAM. Sua memória RAM ela tem endereços, como se fosse uma rua com números, né? Então eu vou lá, escolho uma dessas minhas casas, escolho uma rua, escolho um número e falo assim, ali eu vou guardar um valor. E vejam bem, vou guardar um valor. Uma variável você pode guardar um valor. Mas isso nem sempre é suficiente para a gente resolver os problemas do dia a dia, né? Imagina se eu precisasse guardar 100 valores. O que eu vou fazer? Criar 100 variáveis? Não, né? Isso ia ficar difícil tanto para o próprio programador, quanto para o computador também. Então, o que a gente faz? A gente criou, né, usou aí o conceito aí, puxou isso da matemática, vetor, matriz, isso também existe na matemática. E começamos a trazer isso para a computação. Então aí vamos ver aqui a definição junto no slide sobre vetor. Vetor, segundo a definição do slide aqui, ó, é uma variável composta. Composta por quê? Por um número finito de outras variáveis. Então é como se eu colocasse uma variável uma ao lado da outra. Tá? Então olha aqui no slide, aqui. Vamos dar uma analisada junto no slide, ó. Ali embaixo eu tenho um vetor de nomes e eu fui colocando dentro de cada caixinha um nome. Tá? É assim na prática, professor, na miúda ali, ó, se eu espremer como... Não é bem assim, tá? Aqui é só para começar a clarear o conceito de vetor para vocês. Qual mais definição a gente tem ali? Ó? Ele é homogêneo, porque essas variáveis são de um mesmo tipo de dado. Então, se eu definir um vetor que é inteiro, ele só pode guardar valor inteiro. Não adianta eu querer guardar inteiro, real, inteiro. Não. Se eu quiser guardar pelo menos um valor real, então todos os valores têm que ser reais. Então, vejam, variável composta, porque é mais de uma variável. Homogênea, porque é do mesmo tipo de dado. Unidirecional, porque possui uma dimensão e você vai poder representar ou por linha ou por coluna. Esse exemplo aí de baixo, ele é representado o quê? Por coluna,
Professor, mas essa informação está em linha? Está em uma linha, em várias colunas. Então, ele está um vetor coluna, tá ok? Bom, são elementos o quê? Acessados por índices. Esse aí é a melhor, assim, a informação que a gente precisa fixar aí. Porque sem os índices, eu não consigo saber em qual posição eu estou acessando o meu vetor. Pensa no vetor como se fosse a rua. A rua tem os números. Se você não tivesse os números na casa, como você ia saber quem mora onde você vai receber uma mercadoria, onde você vai receber uma comida? Como que vai fazer? Então você precisa de ter uma referência. No caso dos vetores e das matrizes, são os índices. É um número que representa. E aí toma cuidado. Pode voltar para mim, por favor? Toma cuidado. Porque tem linguagens que começam os vetores a partir da posição 0. Então começa assim, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Tem linguagens que começam com 1. Posição 1, posição 2, posição 3. Ah, professor, mas isso aí é importante? É claro que é. Uma só pelo fato de desperdiçar, né? Uma posição de memória, mas nem é isso. Senão você vai errar na hora de criar ali a quantidade certa do seu vetor. Você vai errar na hora de acessar. Você queria acessar 1, só que é 1 o quê? Começando do 0 começando do 1. Você queria acessar o 5, é começando do 0 começando do 1. Então, às vezes, você podia acertar o vizinho ali sem querer. Então, não é bem assim. Tem que saber. Na nossa linguagem que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar começando sempre do 1. Tá ok? Como que sintetiza tudo isso aí, então? Vamos voltar aqui para o slide. Ó. Tenho um vetor de nomes. Nesse caso aí, cada posiçãozinha do meu vetor vai ter um nome de uma pessoa e eu posso acessar ele por índice. Tá ok? Bom, se não fosse o uso aí dos vetores, como que seria na prática? Eu ia ter que criar uma variável para cada um dos nomes ali, ó. Eu tenho 5 nomes, Diego, Rafael, Ana, Maria, José. Estavam tudo bonitinho, cada nome dentro de uma posição de vetor. Se não fosse isso, sabe o que eu ia ter que fazer? Criar 5 variáveis, que nem o exemplo embaixo aí, ó. Pode fazer? Pode. Se eu implementar, funciona? Funciona. Só que vai ficar bonitão lá, ó. Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5. E se fosse 100 nomes? E se fosse 1000 nomes? Como que ia fazer? Ia criar 1000 variáveis? Aí eu tenho 1000, quero criar mais 1001 variáveis? Não, né, pessoal? Então, quando as variáveis são do mesmo tipo, e de preferência, né, a gente está com o mesmo propósito, né? Eu estou criando variáveis para armazenar nomes. Então, se ela tem a mesma finalidade, o mesmo uso, o mesmo objetivo, por que não concatenar elas? Por que não deixar elas sequenciais de forma aí organizada? Então, a gente muda a estrutura de vetor. Tá? Então, a gente muda a estrutura tradicional, que é uma variável simples, para um vetor, tá? Que pode ser representado por linha ou por coluna, tá ok? Ah, maravilha, então. Aprendemos aí junto, relembramos, trocamos essa ideia aí do que é esse vetor. Importante, já serviu aí como revisão, show de bola. Mas e na prática? Como que eu faço isso aí? Qual que é a sintaxe? Qual que é o jeito certo de se utilizar um vetor aí? Para eu utilizar um vetor, eu preciso de 3 informações. Semelhante à variável, eu preciso de um nome. Um nome que vai representar aquela variável. Esse nome é igualzinho variável, tem que ser único. Não posso declarar 2 vetores com o mesmo nome. Então, até aí, super normal. Agora, eu preciso informar um tamanho. Quando eu queria declarar a variável, eu falava o nome e o tipo. Nome e o tipo no vetor também precisa. Um nome e um tipo de dado. Só que agora eu preciso de um tamanho para saber qual que é o tamanho, qual que é a dimensão desse meu vetor. E se já estão chegando aí num ponto avançado que eu posso ir mais assim, mais focar, assim, bem esmiuçar nos detalhes ali do que acontece no hardware por trás, né? Por que eu preciso informar um tamanho? Porque quando eu informo um tamanho, o sistema operacional já vai lá alocar memória RAM. Então vamos fugir um pouquinho aqui da nossa disciplina e vamos pensar em sistema operacional.
quando eu falo, sistema operacional, eu quero um vetor de 10 posições. Então ele já vai lá, aí ele vê que tipo de dado que é, tipo de dado inteiro. Inteiro ocupa 1 byte, então eu preciso de 10 bytes na memória RAM. De preferência ele tenta já alocar ali sequencialmente. Se não conseguir, não tem problema. Para a memória RAM, o acesso aí é indexado, é ao mesmo tempo. Então assim, o importante é, você fala para o sistema operacional que você precisa de 10 espaços. E que aqueles 10 espaços, a partir de agora, é do vetor cujo nome você já forneceu. E aí, naquelas posições, você vai poder colocar conteúdos daquele tipo que você já pré-definiu. Muito show, né? Bom, vamos voltar aqui então. Sintaxe. Sintaxe para eu utilizar o meu vetor. Preciso falar ali um nome, e antigamente quando era variável era só falar o tipo, né? Agora não, eu vou falar um nome do meu vetor, 2 pontos, falar que ele é vetor, porque já já a gente vai ver que tem a matriz. Vamos ver junto aqui a sintaxe no slide, ó. Nome do vetor, 2 pontos. Falo que é um vetor, porque poderia ser uma matriz. Tem um valor inicial, e agora é 2 pontos, mas é ponto, ponto. Valor final de um tipo. Então, ó, tá bem extenso aí. Nome do vetor, falo que é um vetor, qual que é o tamanho inicial, qual que é o tamanho final desse vetor. Como que fica isso na prática? Quero declarar um vetor para eu armazenar informações de idade. Então eu vou, por exemplo, pegar a idade de 5 pessoas. Para eu não criar 5 variáveis inteiras de idade, eu vou criar um vetor. Como que fica isso na prática? Ó, dou um nome qualquer. Aí fica uma sugestão, uma boa prática aí. Geralmente a gente coloca o início do nome desses vetores com vet ou v, para lembrar que aquilo ali não é uma variável comum, é um vetor. Então, ó, vet idade, 2 pontos. É um vetor. Legal. Qual que é o tamanho, o tamanho inicial? A posição inicial e a posição final desse seu vetor? É de 5 posições? Então, coloca lá, de 1 até 5. De 1, ponto, ponto, 5. Qual que é o tipo de dado? Inteiro. Show de bola. O que eu quero ressaltar aqui? Cuidado, pessoal, que tem linguagens, pode voltar para mim, tem linguagens que, em vez de colocar 1.5, você já informa o tamanho. Por exemplo, só 5. Aí em C, por exemplo, é assim. Eu não preciso ficar, linguagem em C de programação. Não preciso colocar 1.5. Eu só informo 5. Ele já sabe ali que vai vir sequencialmente do número 1. Então tomem cuidado aí com a sintaxe, tá? Bom, beleza, professor. Aprendi a declarar. Lembra aqui, ó, primeira coisa, ó, tem que lembrar. Vetor não é mistério nenhum. Ela é igualzinho a uma variável. Você declara ele, cria ele, informa o tipo dele. Depois você pode usar ele. Usar para quê? Para guardar valor. Então você tem que aprender a guardar valor nele. Você tem que aprender a exibir o valor dele. E agora a gente vai ver as sintaxes para isso. Vamos ver junto aqui no próximo slide, ó. Como que eu atribuo um valor para o vetor? Idêntico, pessoal, idêntico a uma variável. Para a variável, o que eu fazia? Colocava lá o nome da variável, na linguagem que a gente está usando aqui, aquele simbolinho da setinha, né? Colocava menos do menor, né? Menor e menos, o hífen, né? Para fazer um sentido numa setinha. Então era o nome da variável, setinha e o valor que eu queria. A única diferença do vetor é que eu preciso falar a posição. Né? Lembra da rua? Eu não posso falar, ó, guarda a informação na rua tal. Não, eu tenho que falar, guarda a informação na rua tal, no número tal. Então, guarda a informação no vetor idade na posição, por exemplo, 3. Preciso falar isso. Ó. Olha esse exemplo aqui. Ó. Guardo no vetor idade na posição 5 o valor 20. O uso, pessoal, é idêntico. Variável, idêntico. Só que preciso falar a posição, preciso falar o índice. É isso que difere aí um vetor. Bom, como que eu recebo isso aí? Eu consigo pedir para o valor
consigo pedir um valor para o usuário e guardar num vetor? Claro que eu consigo. Eu não conseguia guardar numa variável? O vetor é uma variável, só que é uma variável composta, uma variável que tem índice. Então, de novo, o que eu tenho que fazer? Informar o índice, só isso. Para eu pedir um valor para o usuário, eu não pedi e guardava com o comando leia. Então, olha lá, sintaxe, peço um valor, ó, digito, usuário, favor digitar algo. Digitou algo, o comando leia vai guardar na variável. Qual variável? Não é uma variável qualquer, é um vetor. É o nome do meu vetor e a posição dele, o índice. Na prática, se eu quisesse guardar, não atribuir diretamente, né, com a setinha, pedir um valor para o usuário, peço ele, leio, como que eu guardo agora? Qual o nome do vetor? Vetidade. Qual a posição desse vetor? Posição 5. Aí sim ele guardou, na posição 5 do meu vetor idade. Muito show, né? Nada de dificuldade. Sem mistério, pessoal. Acreditem em mim, muitos aí acabam, né? Nossa, um vetor, matriz, muito difícil. Gente, é igual, é idêntico a uma variável. Só que agora ela tem índice, só isso. Vamos ver esse último exemplo aqui, ó. Legal, aprendi a declarar, aprendi a atribuir tanto diretamente com a setinha, aprendi a atribuir pedindo para o usuário o valor, mas agora eu quero exibir. Como que eu exibo esse valor que está dentro do vetor? Igual a variável. Não era escreva o nome da variável? Agora escreva o nome do vetor, só que o índice do vetor, o número da posição desse vetor. Então, no nosso exemplo, ficaria como? Escreva vetidade 5. Professor, toda hora só o 5 é para treinar, é para testar toda essa sequência aí de exemplos para vocês verem que tem o mesmo efeito. Tá ok? Posso ler o valor do usuário, posso atribuir com a setinha, posso exibir o valor, posso declarar. Muito show, muito fácil. Vamos parar com isso aí. Vamos pensar que não é difícil, isso aí é muito simples. Tá ok? Para dar uma quebrada aqui, para a gente virar a chavinha aí de vetor para matriz, tá? Porque vetor já ficou bem claro, né? É uma variável, só que ela é composta. E aí ela tem índices, ela é unidirecional, né? Ela tem uma dimensão. E eu preciso acessar essas posições iniciais. Agora depois a gente vai ver as matrizes. Para não confundir aí um conceito com o outro, eu já queria apresentar um último vídeo para vocês. Estava apresentando alguns vídeos de visões da Microsoft para o futuro, para mostrar a importância, como que as tecnologias, os algoritmos, como todas essas áreas aí estão interligadas. Esse vídeo é muito legal, uma visão aí da Microsoft para a área de varejo, tá ok? Vamos ver, na sequência a gente volta com as matrizes.
muito show o vídeo, né, pessoal? Fica a dica aí, procura lá no YouTube, Microsoft Future Vision. Eles têm, assim, ó, dezenas, não vou falar centenas não, porque eu vou exagerar, mas dezenas de vídeos mostrando como que a tecnologia vai mudar aí a rotina do ser humano. Então, de novo, a importância de se utilizar os algoritmos, não só os algoritmos, ali tem todas as tecnologias envolvidas, tá? Mas, mais uma vez, como isso influencia no nosso dia a dia, tá ok? Bom, pra gente caminhar aí para a reta final aí do material de vocês, o último conteúdo é matriz. Matriz, pessoal, não é um bicho de sete cabeças. Ai, mas eu tentei ler, tentei implementar, não estou conseguindo. Calma, pessoal. Sempre lembra, independente se é vetor ou se é matriz, os conceitos são semelhantes à variável. Só que não é uma variável simples. No caso do vetor, você precisava de um índice para informar qual que era a posição desse vetor. Agora, sabe qual que muda do vetor para a matriz? No lugar de um índice, você tem dois. Só isso. Dois valores para informar, para acessar uma posição. Isso fica muito fácil. Vamos ver aqui junto no nosso slide que a definição de matriz é uma variável composta. Legal, até aí parecido com vetor. Só que ela também é homogênea, então também igual ao vetor. Se definir o mesmo tipo, ela tem que respeitar o mesmo tipo. Só que a diferença ela é bidimensional. Ela possui duas dimensões. Então não tenho só mais um índice. Veja na figura ali, ó. Não tenho só mais um índice só. Eu preciso informar dois. Então igualzinho na matemática que vocês já aprenderam. Né? Quem já brincou lá jogou o joguinho lá de batalha naval, né? Você fala uma linha e uma coluna. Então, mesmo caso. Para você acessar um dado, você precisa falar duas coordenadas. Bom, como que isso aí fica na prática, né? Por exemplo, tinha colocado um exemplo aqui, ó, faz de conta que eu precisasse calcular a média aritmética aí de 60 alunos. O que eu ia fazer? Eu ia criar 60 vetores? Não, né, pessoal? E por isso que veio a ideia de se criar a matriz. Você pode organizar, você decide, tá? Se você quer organizar esses dados por linha ou por coluna, né? Bem parecido com o Excel, hein, ó. Então eu defini aqui minhas colunas como sendo cada um dos alunos. E cada uma das linhas é a minha nota 1, nota 2, nota 3, quantas notas tiver, posso controlar a falta, enfim. Então, em vez de eu criar 60 vetores, eu crio uma matriz. Posso organizá-la por linha, posso organizá-la por coluna. A ideia é que, na sintaxe, a única diferença é que vai aparecer dois índices para eu controlar. Sintaxe é idêntica, ó. Veja aí, é idêntica do vetor. Só que eu preciso falar um valor inicial da linha e o valor inicial da coluna. Isso é separado por vírgula. Então vamos ver aqui na prática, ó. Matriz de nomes. 2 pontos, vetor. Ah, mas é um vetor ou uma matriz? Vetor, pessoal. Nessa linguagem que a gente está trabalhando aqui, o Visualg, vetor, só que eu posso ter mais de uma dimensão nesse vetor. Então, coloquei ali, ó, 1.5, quer dizer que ele tem 5 linhas, vírgula. 1.3, quer dizer que ele tem 3 colunas. Sempre, isso é padrão, é linha, vírgula, coluna. Do tipo inteiro. Maravilha. Como que fica se eu precisar atribuir um valor? Igualzinho a variável. Variável recebe valor. Só que essa variável é composta, bidimensional, tem duas dimensões. Informo qual linha, vírgula, qual coluna. Tudo isso dentro do colchete. Como que fica na prática? Se eu tivesse uma matriz de idade, para fazer analogia lá com o vetor de idade que a gente estava fazendo. Matriz recebe qual posição? Ó? Escolhi ali, ó, 5 e 3. O que é 5 e 3? Linha 5, coluna 3. Então, primeira coisa, acesso à linha, acesso à coluna, naquela posição, guardo o valor 20. Fácil, né? E se for para eu receber do usuário? Idêntico. O Leia faz isso. Só que em vez do nome de uma variável, é o nome da variável, né, da matriz, com dois índices dentro do colchete. O primeiro índice é a linha, o segundo é a coluna. Olha lá no exemplo da idade de novo. Ó. Usuário, digite uma idade. Digitei. Vou ler.
Qual que é o nome da minha matriz? Matriz idade. Qual posição? 8,4. O que é isso? Linha 8, coluna 4. E se eu precisar exibir? Normal. Nome da matriz. Qual o índice de linha e qual o índice de coluna? Índice 8, índice 4. Então vejam, pessoal, não tem mistério. Vamos parar com isso aí. Vetor e matriz é super simples. Tá ok? Bom, primeira pergunta que eu quero deixar para vocês aí, ó. Só existem matrizes unidimensionais e bidimensionais? E aí? Sim ou não? Pensa rapidinho aí. Sim ou não? Unidimensional, vetor. Bidimensional, matriz. Será que para por aí? Não, né, pessoal? Posso ter mais dimensões. Mas como que eu faço? Uma matriz dimensional é possível? Será que é só eu colocar mais um colchete ali, mais um vírgula e outro valor? Sim, pessoal. É isso aí. Na prática, vocês podem colocar aí quantas dimensões for necessário. Eu, por exemplo, trabalho com processamento de imagem. Um pixel para mim é um valor de R, de vermelho, né, de RGB, vermelho, verde e azul. Eu trabalho com matrizes aí, tridimensionais. Ok? Então é muito usado sim na prática, tá? Quero deixar esse exercício aqui com vocês, ó. Tô chamando aí de interatividade porque eu quero que vocês implementem, eu quero que vocês testem, tá? A criação de um vetor aí com 8 posições, de qualquer tipo, escolhe aí, e alimentar a CN. Tá? Eu vou mostrar uma solução aqui, mas eu quero que vocês tentem implementar. Poderia? Poderia, hein? Vamos fugir desse caso aqui. Poderia fazer 8 vezes, né? Imprima, digite um valor, leia, escolha a posição do vetor. Imprima, digite segundo valor, leia, guardei no vetor. Poderia, pessoal. Estou usando o vetor como se fosse uma variável. Mas olha aí quantas vezes isso aí acontece, quantas vezes se repete. Na oficina anterior a gente aprendeu estrutura de repetição. Então, programa isso uma vez, olha lá, ó, escreva, digite o elemento, guarda na posição n do vetor. Mas quem é n? Olha lá, coloquei dentro da estrutura de repetição. N vai de 0 a 7, por exemplo, de 1 a 6, o que você quiser. Então, eu estou usando todos os conceitos, estrutura de repetição, estrutura condicional, para alimentar o meu vetor automaticamente. Olha que diferença de código, código mais organizado. Vamos ver o último exemplo agora. Quero que vocês implementem isso também, tá? Por isso estou chamando aí de interatividade. Preciso que vocês testem isso aí para sentir, para enxergar, tá? Criar uma matriz aí de tamanho 2×3, 2 linhas, 3 colunas, atribuir os valores para todas as posições e imprimir automaticamente. Então, para atribuir eu posso fazer de qualquer jeito, mas para imprimir eu quero automático. Quero forçar que vocês utilizem aí a estrutura de repetição for. Bom, o que eu faço ali? Sem segredo, declarei a matriz. Isso aí já ficou bem claro. Alimentei, ó, em vez de pedir valor para o usuário, eu preferi alimentar dentro do código. Por quê? Eu quero que vocês prestem atenção no último bloquinho ali, ó, nos 2 para. Por que eu precisei de 2 para? Porque uma estrutura de repetição vai percorrer todas as linhas da matriz. E a outra estrutura de repetição vai percorrer todas as colunas da matriz. Então eu acesso um índice de linha, acesso um índice de coluna, para conseguir acessar a posição da minha matriz. Tá ok? Vou deixar esse exercício para vocês praticarem em casa. Vamos ficando por aqui. Obrigado e bons estudos. Até mais.